coisa tá virada. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia para nossa leitura. Bom dia. Hoje, 8/2/2025. Nós vamos estar lendo do capítulo Gênesis, capítulo 9 ao capítulo 12. Gênesis, capítulo 9 ao 12. Deixa eu marcar aqui no meu cronograma. Nós estamos no terceiro dia da nossa leitura bíblica. O nosso desafio para ler a Bíblia toda agora em 2025. Bom dia, Grazi. Um dia abençoado, em nome de Jesus, a paz. Bom dia, mas bom dia mesmo. Amém? Bom dia, Daniele, seja bem-vinda. Eu vou começar aqui a nossa leitura bíblica. Eu estou nesse desafio de ler a Bíblia toda agora em 2025. E quem quiser entrar comigo, todos os dias, às 5h15. Todos os dias a gente vai estar lendo aqui. Bom dia. Minha assistente está me auxiliando aqui. Eu tive que acordar ela hoje. Estou no quarto dela. Mas graças a Deus, vamos lá? Todo mundo com a Bíblia aí? Quem não tiver com a Bíblia na mão, tiver no trânsito, tiver fazendo alguma coisa e não puder parar agora, aconselho que pare, né? Para ter esse tempo de... E se não puder, pega aí o seu celular, sua Bíblia e vamos ler. Gênesis 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que move e vive, se-vos para alimento, como vos dei a erva verde. Tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Olha que maravilha! Mas sede fecundos e multiplique. Pega meu óculos para mim, filha. Está em cima da mesa. E multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Deus também deu a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco,
Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecerem o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, e vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube que lhe fizeram o filho mais moço e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos, a seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passando o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. São essas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magoque, Mandai, Javá, Tubal, Meseque e Tirãs. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Jafá são Elisá, Tarsis, Quintim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações na terra, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e em suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, Mizaim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabá, Ramá e Sabteca. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Aneote. E Cuxi gerou Aneote. E Sabá. Deixa eu voltar aqui no versículo 6. Os filhos de Cã são Cuxi. O 8. Cuxi gerou a Nirode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do reino foi Babel, Erete, Acade e Caonel, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém, Misaim gerou a Lute, e Anamim, a Leabim, a Naftuim, Petrusim e Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Cafturim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Aborteus, aos Gigarceus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Avadeus, aos Zemareus e aos Amateus.
E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E os limites dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerá até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em terras e em suas nações. A Sem, que foi o pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assu, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Ru, Jeté e Mas. Arfaxade gerou Salá. Salá gerou a Eber. A Eber nasceu 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seus irmãos foi Joctã. Joctã gerou Almoda e Selefe, a Azarmavé e a Gerá, a Adoão e Uzal e Dida, a Obal e a Abimael e Sabá, a Ofi, a Avilá e a Jabobe. Todos esses foram filhos de Joctã e habitaram desde Messa, indo para Jefá, montanha do Oriente. São esses os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. São essas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra, depois do dilúvio. Capítulo 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimamo-los. Bem, os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um. Eis que o povo é um. Então desceu o Senhor, me perdi aqui, e o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispensou por toda a superfície dela. Bom dia, Thalita, seja bem-vinda. Estamos na nossa leitura bíblica. Eu entrei nesse desafio também, entre muitos, né, que eu tenho entrado aí com você. E esse desafio é ler a Bíblia toda este ano de 2025. Então, nós estamos lendo 4 capítulos por dia. Seja bem-vinda. Nós estamos no capítulo 11, versículo 10. São essas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos, quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá.
E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E depois que gerou a Eber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou a Serug, viveu o Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. São essas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arão gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur de Caldeus. Estando Tera, seu pai, ainda vivo, Abrão e Naor tomaram para si mulheres, e Abrão chamava-se Sarai, e de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Canaã, onde ficaram, e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Capítulo 12. Ora, disse ao Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Aró, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam em essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão em um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para um monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para Negueb. Abraão no Egito. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixarão-te com vida. Disse, pois, que és minha irmã.
para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios, só um minutinho aqui que eu me perdi. Viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-nos os príncipes de Faraó e gabaram ao junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, ao qual veio ter ovelhas, bois, jumentos e escravos, jumentos e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Deixa eu só ajustar aqui. É assim, Thalita, lembrei de você. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso aí. Obediência ao Senhor, né? Isso aí. Versículo 16. Esse, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: Que é isso que me fizestes? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Pois eis a tua mulher. Torna e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ela, a sua mulher e tudo que possuía. Amém? A obediência a Deus só nos traz prosperidade, né? E progresso. Abraão, ele obedeceu a ordem de Deus. Nós venhamos, sim, meditar nessa palavra, nessa passagem marcante, e que nós venhamos meditar na palavra de Deus e aprender que ser obediente ao Senhor é tudo que nós precisamos, é tudo que nós temos que decidir. Amém? Então, nós lemos hoje o capítulo 9, 10, 11 e 12 de Gênesis. Então, que nós venhamos, sim, continuar firmes na nossa leitura bíblica, buscando conhecer a palavra do Senhor e trazer, sim, né, Thalita, essa palavra para as nossas vidas, para que venhamos crescer e buscar sabedoria do Senhor para a direção de nossas vidas. Meu suporte aqui hoje está uma bênção. Amém? Que Deus abençoe. Foi bom a presença de todos aqui. Eu que agradeço a presença de vocês, por quem passou. Grazi, está firme nesse propósito comigo. Amém. Thalita, é uma bênção ter você aqui. Todos os dias, às 5h15 da manhã, nós estaremos fazendo a leitura. Eu coloquei esse propósito e, eu acordo, faço o meu devocional e depois nós vamos para a leitura bíblica. E depois eu faço atividade física. Hoje nós temos um evento, tenho um compromisso, então vou fazer atividade física à noite. Amém, graças, Deus abençoe. Daqui a pouco nós estamos juntas. Amém? Eu te agradeço e abençoo o seu dia. Acabou que hoje não comecei com oração, olha só. Vamos terminar com oração, agradecendo a Deus por esse dia, por nos despertar. O Senhor é Deus e Ele é bom em todo tempo. O Senhor é bom. Amém? Pai, nós te rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve.
Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia e pela manhã, ó Pai amado, que o Senhor nos despertado. O Senhor nos despertou para ler a tua palavra, aprender do Senhor. Meu Deus, que essa passagem venha assim trazer luz aos nossos corações, às nossas mentes, que se houver alguma dúvida, ó Pai, da direção do Senhor para nossas vidas, que o Senhor venha, ó Pai, trazer clareza aos nossos corações, que nós venhamos viver em paz, com sabedoria e buscando sempre a direção do Senhor, que o Senhor é Deus perfeito, que cuida e tem a direção para as nossas vidas. Dai-nos, Senhor, Pai, a direção em tudo o que viemos fazer neste dia e que venhamos ter, ó Pai amado, nossos corações tranquilos, sabendo que é o Senhor que tem nos direcionado. Obrigado, ó Deus, eu entrego o nosso dia e que seja um dia de aprendizado, um dia de crescimento, um dia de direção do Senhor para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu abençoo o seu dia, abençoo a sua vida, em nome de Jesus. Estamos aqui firmes no nosso propósito. Quem quiser o cronograma, pode me pedir lá no direct. Tem um cronograma que a minha igreja disponibilizou, que é para marcar e informar quais capítulos que é lido. Então, se quem quiser, pode me pedir que eu mando lá para vocês. Amém? Um dia abençoado, em nome de Jesus. Obrigada pela participação, quem passou por aqui, e que Deus abençoe o seu dia. Amém?